Esta é a missão 57, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Hoje é 28 de novembro e teremos então a apresentação de Jean Neves, né, da Universidade Federal do ABC, tá? Olá, meu nome é Jean, sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal do ABC e hoje eu vou estar apresentando a minha ideia da estação de energia para a missão do Habitat Marte número 57. Bom, esses são os tópicos que serão abordados durante a minha apresentação. O primeiro ponto a ser abordado é o design interno. A estação de energia ela será composta por 3 andares de uma estrutura cilíndrica com uma cúpula na ponta. E aí, em cada um desses andares, uma área de atuação da nossa base, da nossa estação. A primeira delas, no primeiro piso, nós teremos a sala de controle. Nela teremos monitores com todas as informações sobre energia e todos os processos que estão ocorrendo em todas as outras estações da nossa base. E, além disso, nós teremos uma mesa onde será possível ligar e desligar remotamente todos os dispositivos eletrônicos. Além disso, será possível, por exemplo, isolar uma determinada área do nosso complexo, nossa base, em caso de essa área ter dado curto ou qualquer coisa parecida. Então, a partir dela, será possível ter esse tipo de controle e ela também possui um local para a refeição. No primeiro andar ainda teremos uma pequena estufa embutida nas paredes para o cultivo de alimentos na própria estação. O segundo piso será composto por um laboratório de desenvolvimento e pesquisa, onde nós teremos um engenheiro encarregado de realizar pesquisas de novos materiais, novos circuitos, otimizações para as peças já existentes. E, além disso, nós teremos uma oficina onde estão disponíveis todas as ferramentas para a manutenção de todos os dispositivos presentes nas demais estruturas e toda a rede de energia da nossa base. Já no terceiro andar, a gente encontra uma sala de descanso, onde teremos os dormitórios para os tripulantes, o local para um descanso, leitura e meditação, além de ter uma área aberta livre para a prática de algumas atividades, como yoga ou outras atividades de exercício, tipo calistenia, algumas coisas assim. Não está passando. Tá. Tecnologias aplicadas. Para a geração de energia, além do uso de painéis solares, que já é uma ideia bem estabelecida de geração de energia em Marte, também pode ser utilizado espelhos de um material reflexivo que direcionarão a luz do Sol para um único ponto. E aí é conhecida de energia termosolar. Então, você aqueceria um tubo com um fluido, e esse fluido seria usado para mover um gerador de energia. Uma outra ideia para a geração de energia são os kilopowers, que são pequenos reatores nucleares que gerarão energia através de fissão nuclear. Outras tecnologias que poderão ser enviadas serão baterias de grafeno ou qualquer outro material que tenhamos disponível aqui na Terra que seja eficiente para armazenar energia e seguro também, já que estaremos muito longe caso dê algum problema. Todos os mecanismos de sistema de monitoramento, como os monitores, os painéis de controle e tudo mais,
E um outro dispositivo que seria muito interessante enviar seria um circuito de FPGA. FPGA como a tradução para o português seria arranjo de portas programáveis em campo. Ele essencialmente é um dispositivo em que você consegue fazer com que ele apresente o comportamento de algum componente eletrônico que você quer. Ele pode adquirir o comportamento de qualquer circuito. Diferente de um microprocessador, por exemplo, em que você programa um circuito e ele vai executar instruções, no FPGA você consegue implementar diretamente as portas lógicas do circuito que você tem interesse. Então, ele é muito interessante, ele é muito utilizado em processos que precisam de otimização ou para substituir algum circuito integrado que não esteja disponível. Também seria interessante ter uma CNC para produção de circuito impresso. Recursos possíveis de gerar esse sítio transportados. Precisaríamos transportar os painéis e os sistemas de monitoramento. E gerado in situ, nós conseguiríamos produzir o circuito, construindo a plaquinha com qualquer material, com o próprio solo de Marte, separar algum material para produzir as plaquinhas e fazer as trilhas eletrônicas com o ferro presente no próprio planeta. E também conseguiríamos gerar os espelhos, muito provavelmente, para as usinas termosolar. Gestão. Bom, eu imaginei a estação de energia com 3 tripulantes. Um deles seria o comandante da estação, o outro seria o engenheiro principal e um terceiro, o engenheiro de desenvolvimento e pesquisa. O comandante da estação, ele seria responsável por delegar as tarefas, comunicar com os demais centros, então ele seria responsável por levar as pautas debatidas e as necessidades da estação de energia para os demais centros e vice-versa, e trazer o que está sendo dito nos demais centros para dentro da estação de energia. Ele também seria responsável por monitorar os sistemas, então acompanhar todos os gastos de energia, para onde ela está indo, e todos os dispositivos conectados à rede. O perfil desejado para o comandante seria uma pessoa com uma forte liderança, uma boa comunicação e empático. A formação seria um engenheiro de praticamente qualquer área relacionada à automação elétrica e eletrônica. Ele precisa ter conhecimento nessas áreas, além de um bom conhecimento em administração e gestão de pessoas. O engenheiro principal, ele seria responsável pela manutenção dos equipamentos de geração de energia e de distribuição de energia através de todo o complexo, além de ser responsável pela manutenção do sistema de monitoramento, então todo o painel, todos os monitores, ele é responsável por garantir que tudo esteja funcionando. Ele é responsável também pela limpeza dos painéis solares. Como ele será responsável por estar trabalhando no laboratório e na mecânica da estação de energia, ele também vai ser responsável por gerir a quantidade de recursos, dizer o que está faltando e quais coisas precisam ser adquiridas, geradas para dar continuidade aos serviços. E ele também auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias. E o perfil desejado, a principal característica desse engenheiro seria ser uma pessoa dinâmica, então uma pessoa que está sempre fazendo algo, sempre buscando algo para fazer e tudo mais. Formação seria engenheiro de automação e possuir um vasto conhecimento em programação, eletrônica e sistemas microprocessados. O terceiro seria o engenheiro de pesquisa e desenvolvimento.
Então, ele seria responsável por projetar novos sistemas, pesquisar novos materiais, ele auxiliaria o engenheiro principal na manutenção dos dispositivos e também ele se comunicaria fortemente com o centro de engenharia, já que ele está na linha de frente do desenvolvimento de novas tecnologias para a estação de energia. É extremamente essencial que ele tenha uma boa relação com a estação de engenharia para ocorrer essa troca de conhecimento e para juntos produzirem novos equipamentos. Perfil desejado é de uma pessoa criativa e que consiga se expressar. Então, não adianta nada ter uma boa ideia se você não consegue explicar ela para as outras pessoas e tornar ela acessível e factível das pessoas entenderem e darem prosseguimento a ela. O perfil, a formação do engenheiro de desenvolvimento seria preferencialmente uma pessoa com formação em engenharia de materiais, com conhecimento em eletrônica e nanociência. A ideia de preferencialmente ser uma pessoa com formação em engenharia de materiais é justamente que ele vai ter conhecimento para a produção de nanomateriais e como o grafeno, por exemplo, que podem tornar mais eficiente os processos de geração de energia que estariam trabalhando no Habitat Marte. O treinamento para os tripulantes seria obrigatoriamente um curso de elétrica e eletrônica, conhecimento em sistemas digitais e microprocessados, treinamento em construção, instalação e manutenção dos equipamentos de captação de energia solar, além de treinamentos de segurança e primeiros socorros. Alguns vídeos que eu achei interessante, um é explicando o kilopower e o outro é comentando sobre o FPGA que eu apresentei anteriormente. No caso da base ter que fazer uma quarentena, um isolamento e deixar todos os astronautas separados, a estação de energia ela contaria com alimentos e águas que seriam armazenados em compartimentos abaixo do chão, ou seja, nos pisos que separam os andares, teriam compartimentos em que os astronautas poderiam acessar ele e ali teria um reservatório de alimentos justamente para essas situações de emergência. E aí, nesses reservatórios de alimento, eles teriam cerca de 100 quilos de alimentos disponíveis, o que, considerando uma refeição de cada dos 3 tripulantes de 2 quilos por dia garantiria a eles pelo menos 2 semanas de isolamento. Também seria armazenado 200 litros de água, que é muito além dos 126 litros destinados para os 3 tripulantes durante as 2 semanas. Mas essa água seria também utilizada para a manutenção da estufa presente na própria estação. Tá. As orientações a serem fornecidas às outras instalações da nossa base seria o monitoramento das demandas energéticas de cada estação, a orientação sobre o horário para as atividades, visando evitar sobrecarga do sistema. Então, caso 2 centros da nossa base precisem executar tarefas que demandem muita energia, será a responsabilidade da estação de energia gerir o horário que cada um pode estar executando a sua tarefa para evitar uma sobrecarga do sistema. Eles também teriam de avisar sobre manutenções de rotina e quebras de equipamento e toda a parte de geração, transmissão e armazenamento de energia. Reports sobre a quantidade de energia gerada, coletada, produzida. Além de manutenção dos bancos de energia, ou seja, as baterias presentes nas demais estações, que em caso de alguma pane, em caso delas ficarem isoladas da estação de energia, elas teriam uma fonte de energia que manteria elas por algum tempo, então eles seriam responsáveis por essa manutenção.
os protocolos. Protocolos de rotina, então seria o monitoramento de todos os dispositivos conectados à rede, então todas as outras estações que estão consumindo energia, todos os dispositivos estariam sendo monitorados. Eles conseguiriam ligar e desligar os equipamentos das outras bases remotamente, analisar o estado dos dispositivos de geração de energia, desgaste, avaria, então verificar se, por exemplo, uma estrutura dos painéis não se quebrou, ou se o kilopower está tendo algum problema na dissipação do calor, entre outras coisas. Gerenciar o fluxo de energia entre as estações, então garantir que todas as outras estações estão recebendo a quantidade de energia correta e avaliar a carga e o tempo de vida das baterias. Então, garantir que todas as células de bateria nas outras estações estão carregadas e que elas têm vida útil para continuar mantendo a base, para conseguir manter a base numa eventual pane. Protocolo de segurança, um ponto muito importante é a redundância dos equipamentos e sistemas, então não depender de um único mecanismo para a execução de uma tarefa. Então, ter mais de um meio de conexão para o fornecimento de energia para as outras estações, por exemplo. Modularidade, para que seja fácil isolar um determinado local em caso de pane. Então, foi o que eu comentei anteriormente, de a partir do centro de controle, eles conseguirem isolar uma base, um andar de uma outra estação que apresentou uma pane, um circuito elétrico, então, remotamente, eles conseguirem isolar e separar esse andar dos demais componentes da base. Protocolo de atividades para entretenimento seria a prática de yoga e meditação. Eles teriam um espaço para leitura e descanso no terceiro piso e rotina de atividades comuns de entretenimento. Então, momentos que seriam muito importantes seriam momentos em que os tripulantes se sentariam na mesa e pudessem conversar e não ser uma conversa apenas sobre as tarefas e rotina deles, mas se divertir, entretenimento, ter, por exemplo, um videogame para ser uma atividade comum de todos os membros da estação. O protocolo para a produção de microalimentos, então a estação teria uma microestufa local, e aí eles teriam um protocolo para coleta de dados, medir pH do solo, pH da água. Eles coletariam os resíduos orgânicos que possam ser utilizados para estar repondo os nutrientes da estufa, tanto a estufa local quanto a estufa principal. Então, restos de alimentos, se possível, eles guardariam para estar repondo os nutrientes no solo. E realização de reports para a estação de estufa, referentes à quantidade e qualidade do alimento que vem sendo produzido localmente. Então, além de enviar os dados de coleta que eles fizeram anteriormente, eles também enviariam esses reports sobre como está o desempenho da estufa deles na produção de alimento. Protocolo para impressão 3D, além da impressora 3D, como citei anteriormente, seria legal ter uma CNC, e com elas produzir circuitos elétricos, case para armazenar as plaquinhas produzidas, também construir suporte para as estruturas que eventualmente vão quebrar, e aí a impressora 3D vai fornecer o material, vai ser capaz de produzir partes da estrutura para que ela seja reconstruída, e ferramentas para a realização de todos os serviços de manutenções necessários. Spin-offs, então o que a nossa estação de energia pode trazer de retorno para quem ficou na Terra. Em primeiro lugar, a gente teria melhorias na produção e armazenamento de energia, então a necessidade de você gerar energia num local tão inóspito e também a importância de conseguir armazenar essa energia de forma eficiente, com certeza vai gerar
muito conhecimento e muita tecnologia que, obviamente, vai ser usada aqui na Terra, eventualmente. E também otimizações que visam minimizar o gasto de energia. Então, se é tão difícil produzir energia, também é extremamente importante você gerir essa energia muito bem, e por isso você vai evitar qualquer tipo de desperdício. Então, teriam processos de otimização e redução de gastos de circuitos para garantir que nenhuma energia estaria sendo desperdiçada à toa. Resultados que impactam a vida diária na Terra. Formas mais eficientes de produzir energia. Então, os estudos de como gerar energia lá eventualmente vão trazer conhecimento de como gerar energia aqui na Terra mesmo. Barateamento das tecnologias relacionadas à energia solar. Então, técnicas melhores para a produção de painéis solares, construção de painéis mais leves, construção de painéis com materiais mais abundantes, seja aqui, seja em Marte, vão ajudar a baratear esse tipo de tecnologia. E também avanços na pesquisa sobre baterias e outras formas de armazenar energia, eventualmente também trarão benefícios para as pessoas aqui na Terra, barateamento nas baterias. E com isso a gente também teria a capacidade de levar energia a mais pessoas, a mais lugares. Então, se a gente conseguir gerar energia em um lugar tão inóspito como Marte, como o que justifica a gente não estar levando energia para tantas comunidades que estão isoladas aqui no nosso próprio planeta? Aonde isso vai impactar nos planos da OCDE, da ODS? Então, igualdade de gênero, já que na estação isso não seria, gênero não seria algo que pesaria na escolha dos tripulantes da nossa base. Energia acessível e limpa, indústria, inovação e infraestrutura. Redução da desigualdade. Então, o fato de a gente conseguir levar energia a mais pessoas aqui na Terra, como resultado do que foi feito em Marte, ajudaria a reduzir a desigualdade. Combate às alterações climáticas, consumo e produção responsável e cidades e comunidades mais sustentáveis. Essas são as minhas referências e aqui estão os meus contatos. É isso. Valeu.